Olá, eu sou o professor Cid. Vamos dar continuidade ao nosso curso de informática no módulo de manutenção básica. A gente falou nos blocos anteriores sobre programas de correção, programas que podem permitir que você melhore a performance do seu computador, como que você administra os arquivos que supostamente estão sendo apagados, o que vai para a lixeira, o que é a lixeira, ou seja, a parte efetiva de controle do computador. Então, quando a gente fala de manutenção, não é só a parte física, é saber administrar o computador como um todo, tá certo? E tem uma coisa que a gente tem um passo, principalmente para quem já trabalha com computador há bastante tempo, para quem já trabalhou, para quem já trabalhou com versões anteriores do sistema. Lá atrás, muito lá atrás, você tinha as fontes ATs, Não sei se você vai lembrar dos primeiros blocos que a gente trabalhou. Uma fonte AT era aquela fonte que você tinha um botão de ligar e desligar. Então, vou ligar o computador, você aperta o botão para ligar, e quando você vai desligar, você tinha que apertar o botão para desligar. Só que era um processo elétrico, ou seja, eu tinha que ir na tela do computador, clicar no botão iniciar, mandar desligar, aí ele fechava todos os programas, aparecia uma mensagem na tela dizendo que ali eu já poderia desligar, aí eu ia no botão e desligava. Hoje já não é mais assim, hoje você já trabalha com o botão para ligar, e quando você manda desligar lá no menu iniciar, ele fecha sozinho, ele encerra sozinho, porque você já está usando um outro tipo de fonte chamada ATX. A fonte ATX ela tem controle eletrônico e não controle elétrico, então ela consegue controlar algumas funções do sistema operacional através da placa-mãe. Então é uma fonte que naturalmente todos os computadores utilizam, nenhum computador usa mais a fonte AT. Mas assim, a gente tem que estar preparado, porque vai que você pega um computador que tem esse tipo de fonte, você tem que estar alerta com isso. E aí nós tínhamos uma situação que ainda existe, em alguns computadores, um botão chamado Reset. Esse botão chamado Reset, ele tinha uma função, eu digo tinha porque a gente quase não usa mais ele, tá? Ele tinha uma função que era assim: imagina que você estava trabalhando e o computador em algum momento ele travava. O computador pode travar por N motivos, tá? Ele pode travar por, de repente, um sistema que chegou num momento, ele encontrou uma barreira de transmissão de dados através de um barramento, ou então um algoritmo que foi calculado errado, uma programação que foi feita para um caminho que de repente ele não tem uma saída. Então ele pode simplesmente travar, parar de funcionar, e aí não tinha muito o que fazer, eu tinha que resetar o computador, porque independente de eu ter várias coisas sendo feitas, todas elas estavam travadas. Aí eu ia fazer o que? Apertava o botão reset, ele tira a energia do computador e devolve, automaticamente reiniciando todo o processo. Então reset é igual a reiniciar. Então, quando você diz que o reset é reiniciar, é como se eu estivesse falando: olha, para tudo, eu não consigo mais trabalhar, não tenho mais controle pelo teclado, não tenho controle mais pelo mouse, não consigo mais acessar botão iniciar nenhum, não consigo acessar ou fechar programa nenhum. Então, a gente tem que fazer o quê? Desligar e ligar de novo, começar novamente, tá certo? Mesmo que você tivesse várias tarefas sendo utilizadas, lembra que nós já falamos que o sistema operacional Windows ele é multitarefas, então mesmo que você tivesse várias coisas sendo executadas, todas elas seriam perdidas, não tinha mais possibilidade de você resgatar esse tipo de coisa. Aí nós falamos em um outro bloco que existe agora um chamado sistema de arquivos. Esse sistema de arquivos é aquele que vai permitir que o Windows seja instalado sobre ele, fazendo com que o computador entenda a forma de administração de arquivos, tá certo? Que ele é chamado NTFS. Esse sistema de arquivos chamado NTFS, que é o padrão do Windows hoje, ou seja, todas as versões do Windows que a gente vai trabalhar, seja da XP para frente, dificilmente você vai trabalhar alguma coisa antes disso, tá? Qualquer uma dessas versões, a instalação é feita pelo sistema NTFS. Automaticamente diz e entende que o computador já está trabalhando na base do ATX, ou seja, de controles eletrônicos, tá certo? E aí o que ele faz? O NTFS, entre outras coisas, ele separa as tarefas. Ele, além de separar, ele isola essas tarefas.
Então você faz o que? Você trabalha com todas elas separadas e aí se de repente uma delas acaba dando problema, ao invés de travar todas as outras, elas ficam separadas, isoladas. E aí se você quiser fazer com que você de repente tenha acesso a um controle individual de cada uma dessas tarefas, aí você vai ter que acessar um recurso do sistema chamado gerenciador de tarefas. Então esse chamado gerenciador de tarefas, ele vai fazer o que? Ele vai permitir que você controle individualmente todas as tarefas do seu computador. Então vamos lá, vamos conhecer como é que eu faço para chegar até esse gerenciador. Em alguns casos nós vamos perder a tela aqui, tá? Porque eu vou ter que fazer uma forma de travar o computador e você vai deixar de me ver. Muito provavelmente você vai continuar me ouvindo, né? Mas se travar eu volto para que a gente possa continuar a aula, tá certo? E é justamente porque quando trava tudo, né? Eu vou forçar esse travamento, ele acaba deixando de executar algumas das tarefas. Mas eu vou tentar fazer de tudo para que o programa que está fazendo a gravação da aula continue funcionando, tá certo? Então, primeiro passo, ó, deixa eu ir lá, ó, agora você está vendo a tela do Windows, né? Essa tela do Windows, ela vai permitir, por exemplo, que você tenha acesso a alguns recursos do sistema e um desses recursos é a própria barra de tarefas, onde você tem a possibilidade de acessar recursos do sistema que de repente podem ser trabalhados. Então, vamos lá, ó. Apontei o mouse, você percebe que ele não pode estar em cima do ícone, ó. Se você apontar o mouse em cima do ícone, qualquer ação que eu faça sobre ele, o recurso vai ser aplicado sobre o ícone. Então, ó, agora eu coloquei numa posição que ele está bem no meio entre os dois ícones e não está apontando, não está fazendo aquele contorno nele, ou seja, não está sobre o ícone, ó. Botão direito do mouse. Aí ele vai ter algumas possibilidades, tá certo? Para você controlar a própria barra de tarefas, mas ele também te dá o recurso chamado gerenciador de tarefas. Quando eu clico no gerenciador de tarefas, é possível que dentro do seu computador ele te peça autorização, porque se você não for o administrador, a sua conta não for conta de administrador, pode ser que ele te peça autorização para fazer isso, tá? Porque nós estamos falando de um recurso avançado do sistema, então em geral, esses recursos avançados eles trabalham com autorização de administrador, ok? Então esse gerenciador de tarefas, aqui eu só quero chamar a sua atenção para que o gerenciador de tarefas antigo do Windows 7, ele é um pouquinho diferente desse, ele tem alguns recursos a menos, tá certo? Esse daqui é um pouco mais completo, porque é o do Windows 10, mas também ele mostra a mesma coisa. Então você tem aqui, por exemplo, ó, quais os aplicativos individualmente que estão sendo acessados. Então eu tenho aqui, ó, gerenciador de tarefas, que é o próprio aplicativo que eu estou usando. Google Chrome, esse Google Chrome ele está aberto com algumas guias aqui, ó, vamos ampliar ele para que você veja, tá vendo? Ele tem o Google Chrome aberto e ele está mostrando que ele está ocupando, por exemplo, um determinado percentual do processador, um determinado percentual da memória, ele usa um determinado percentual do disco, ele usa rede, ou seja, você tem aí uma série de possibilidades que você tem que avaliar. Aí você tem aqui, ó, o Microsoft Word, que é um outro recurso que está aberto, dá para ver que ele tem um risquinho lá embaixo, ó. Então, se eu faço isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai cobrir a tela toda, eu venho aqui e minimizo a tela toda, ok? Aí ele tem aqui esse tal do OBS. Esse OBS, ele é justamente o programa que eu estou usando para salvar, para gravar a aula que você está vendo, tá certo? Observa que ele está consumindo muita energia, né? Esse consumo de energia justamente por quê? Porque ele puxa muita energia para a memória, ele puxa muita energia para vídeo, ele puxa muita energia para tudo. Então, ele está mostrando que o consumo de energia, que é na verdade o fluxo de informação que está ocorrendo dentro do computador, ele é muito alto. Então, você tem que tomar cuidado, porque isso gera calor, isso sempre que você está abrindo o gerenciador de tarefas, é justamente para que você saiba o que está acontecendo. Às vezes você fala, meu computador está lento, eu quero ver qual programa está consumindo mais recurso do computador. E aqui ele te mostra, por exemplo, o OBS, ele está ocupando 23% do processador, CPU, unidade central de processamento, ou seja, se eu tivesse outros programas mais sendo executados, ele também estaria ocupando muito espaço aqui. Observa que o Word, ele está com 0% porque ele está minimizado. Se eu maximizar ele, ele vai começar a consumir processamento. Ou seja, se eu estivesse escutando músicas, qualquer coisa que eu estivesse fazendo, naturalmente ele vai consumindo mais memória. Observa que o Google Chrome, ele está em 0. Justamente por quê? Porque ele também está minimizado, não está acontecendo nada dentro dele.
Quer ver? Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou, deixa eu vir aqui. Essa aqui é a nossa conta do YouTube, né? Então deixa eu ver se eu consigo acessar o YouTube direto aqui para colocar alguma coisa para rodar. Vamos pegar um vídeo qualquer aqui. Aqui, ó, esse é um vídeo que a gente usa bastante em aula, né? Para mostrar para os alunos a parte de comportamento e postura, tal. Então é um vídeo bastante importante. Vamos lá. Deixa eu só trabalhar aqui, pronto, ó. Agora repara que pelo fato de ele estar mostrando o vídeo lá no Google Chrome, olha o que aconteceu com o cálculo utilizado para a CPU, ou seja, ele começa a aumentar, tá certo? E se eu ampliar aqui, olha o que passa a acontecer, ele aqui que estava sempre muito baixo, ele vai variando, né? Aqui, ó, uso de energia, tendências de impacto na CPU, na GPU, que é a unidade gráfica, né, que é a placa de vídeo do seu computador. Então ele vai variando, é tudo dinâmico, tudo automático. Com isso você consegue entender e interpretar o que está acontecendo com o seu computador. Olha o que acontece com a memória, ó. Enquanto o OBS estava consumindo 200 e pouco, o Google Chrome estava 0, agora ele foi para quase 300, né? E isso representa aí, ó, se ele está consumindo 60%, representa quase metade de tudo que o computador está utilizando. O Google Chrome é um programa muito pesado, tá? Lá no passado, o Internet Explorer era considerado pesado, o Google Chrome bem levinho. Hoje ele já está pesado também. O pessoal está deixando de usar ele para usar o Mozilla Firefox, o Opera ou o próprio Edge, né? Que é o navegador da Microsoft, tá certo? Então esses são programas que estão sendo utilizados. Aí vamos supor, por uma hipótese, que o Word estivesse travado, tá? Então ele apareceria ali uma mensagem dizendo que ele estaria travado, aí basta que eu selecione ele, aí eu venho aqui embaixo, ó, e mando finalizar tarefa. Então se eu clicar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai lá e fecha o Word, pode ver que aqui embaixo ele deixou de ser utilizado. Então eu posso encerrar uma tarefa independente das outras, por quê? Porque o NTFS, ele faz essa separação, ele isola as tarefas para que eu possa trabalhar elas de maneira individualizada, ok? Deu para você entender? Então, qual é o nome do programa? Gerenciador de tarefas, tá certo? Então aí você tem os aplicativos. Aqui logo abaixo você tem os chamados processos em segundo plano. O que seriam esses processos em segundo plano? Repara ali que ele tem 56 processos. Significa que são programas que não estão na tela, que eu não vejo, mas que eles estão funcionando. Esses programas, é natural que todos eles consumam a energia do seu computador, todos eles consumam memória, todos eles consumam processamento, todos eles usam a GPU, ou seja, a placa gráfica do seu computador. Então aqui você tem que avaliar qual programa que está consumindo mais do seu computador. Olha esse daqui, ó, tá vendo que ele estava moderado, baixa? O que seria isso? Seriam outros programas. Você vê que aqui, ó, o Edge, ele não está aberto, ó, pode ver que ele está fechado aqui, mas ele está sendo rodado em segundo plano. Por quê? Porque ele é um programa que ele usa o Bing para pesquisa. Então toda vez que eu clico aqui na barra de pesquisa, ele vai lá e procura na internet também. Então para ele procurar na internet, ele precisa do pesquisador que está dentro do navegador. Por isso que o Edge fica aberto o tempo todo. Aí você tem o Iniciar, que fica lá trabalhando o tempo todo também, o isolamento gráfico, programas de fotos, ou seja, vários programas que você tem que ficam rodando em segundo plano. Inclusive, olha isso daqui, ó. Tá vendo o Skype? O Skype é um programa que ele consome uma memória monstruosa se você deixar ele habilitado. O ideal é que o Skype esteja sempre desabilitado, que ele não entre carregado no seu computador quando você liga, porque se isso acontece, ele mesmo sem estar utilizando, ele fica lá o tempo todo consumindo memória, o tempo todo consumindo processamento. E você olhando na tela, eu estou deixando enquanto eu estou falando, eu quero que você perceba que de vez em quando ele aumenta a quantidade de processamento, ele diminui a quantidade de processamento, porque tem programas que eles rodam de acordo com uma determinada, um agendamento, uma programação dele mesmo. Então ele fala assim, a cada 10 minutos eu tenho que rodar, depois eu deixo de usar. Aí ele vai lá, abre sozinho, executa, isso tudo em segundo plano, depois ele fecha sozinho, volta para ficar guardado, depois a 10 minutos ele volta novamente, assim ele vai trabalhando. Então você tem uma série de processos, né,
que são executados, né? Tá vendo? Processos em segundo plano. E aí você tem ainda os processos do Windows. E esses aqui não tem como você mexer, que são os processos do próprio sistema operacional. Tá vendo que ele fala de host? Host seria o servidor, né? Servidor de serviços de agente de tempo, de conexão, de tarefas, auxiliar de IP de interconexão com a internet. Nós já discutimos sobre isso, ó, NetBIOS, que é conexão de rede, chamada de procedimento, tá vendo? Ó, DHCP, que inclusive eu já falei para vocês que é aquele que vai fazer a chamada do IP para o seu computador se conectar na rede. O DNS, que é aquele que solicita que você faça a tradução de nomes, também já falamos sobre isso. Ou seja, todos os processos do Windows chamados de servidores, né, de serviços, eles estão aqui na parte interna do sistema operacional. Inclusive ele tem isso daqui, ó, esse e esse que a gente vai ter que discutir individualmente, tá certo? E esse daqui também que é o Windows Explorer, no caso explorador de arquivos, tá certo? Então esses três aqui a gente vai ter que discutir, mas é importante que você saiba que cada um desses processos, sejam eles do Windows, sejam processos ligados ao Windows, ou seja, programas que estão instalados, ou aplicativos que estão sendo utilizados, que estão na tela, qualquer um deles a gente pode selecionar e mandar finalizar a tarefa. Se você percebeu que o seu computador está travando por algum motivo, ele vai aparecer a mensagem ali que está travando, você clica e automaticamente você pode finalizar a tarefa, tá certo? Isso em relação a processos. Olha aqui, ó, a gente falou de processos, olha o que eu tenho aqui, ó, serviços. O Windows ele é bem complexo, tá? Lá no começo dos blocos, eu falei para vocês que o Windows ele é montado na base de como que eu posso te explicar? Na base de um núcleo, né? E esse núcleo ele é montado a partir de um núcleo de execução de conhecimento da máquina. Então, o sistema reconhece e controla a máquina. E o que a Microsoft fez? Ela foi adicionando a esse núcleo vários serviços. E esses serviços ficam abertos como processos. Você percebeu que você tem lá os processos e você tem os serviços. O serviço ele existe. Independente de estar sendo utilizado ou não, ele existe, tá? E o processo é aquele que existe e está sendo executado. Então tem essa diferençazinha, tá? O serviço é o que existe e o serviço, quando está sendo executado, ele se transforma num processo, tá? Tanto é que dentro dos serviços tem aqueles que estão parados. Se você olhar aqui ó, onde eu estou posicionando o mouse, deixa eu ver se consigo ampliar um pouquinho essa tela aqui. Não consigo. Em relação aos que estão parados, os que estão em execução e tem, quer ver, ó, cadê, deixa eu ver, pegar algum diferente, ó, parado em execução, todos eles parecem estar assim, mas tem alguns que estão bloqueados, tá? Porque quando você tem que esse computador está instalado há pouco tempo, não tem nada bloqueado, mas em geral aparece também alguns bloqueados, aqueles que eu não quero que ele abra de jeito nenhum, independente de qualquer coisa, tá? Então ele tem alguns serviços que são bem reconhecidos, facilmente reconhecidos por nós, né? Então vamos lá, vamos pegar dentro dessa lista aqui alguns para que você veja, né? Que de repente dentro daquilo que a gente conversou, ele pode facilitar a sua vida. Então vamos lá. Primeiro, ó, o termo gateway. Gateway significa porta, portão, ou seja, você tem um serviço de gateway indicando que todo aplicativo que você abre ele tem que estabelecer uma comunicação. Então, o serviço de gateway estabelece que essa comunicação seja feita de porta fechada, não é simplesmente abrir e trabalhar qualquer coisa passando, tá certo? Aí você tem aqui, ó, cadê identidade, gerenciamento de aplicativos, que é o que a gente está usando, né? Preparação de aplicativos é quando ele está começando a carregar. Hora de rede, tá vendo? Áudio do Windows, são recursos, serviços bastante utilizados. Vamos ver mais alguns aqui, ó. Serviço de transferência, a gente não falou. Aqui, ó, suporte a Bluetooth, dependendo do seu computador, se você usa Bluetooth, principalmente quando você está em notebooks, né? Esse computador aqui não tem, mas é possível que a gente instale, né? Serviço de captura, né? Quando você tem aquelas telas que você vai capturando dentro do Windows, você pode utilizar esse serviço. Área de transferência, né? Que esse daqui é bastante importante quando você usa o copiar, colar, ele usa serviço de área de transferência para guardar temporariamente as informações. Quem mais que tem aqui? Arquivos offline, otimizar a unidade, né, que é aquele que a gente viu inclusive no bloco anterior, né, falando sobre a reorganização dos dados de acesso, né. Quem mais? O cliente DHCP, que é aquele que faz a solicitação do IP quando você vai se conectar, né? Você vê o DNS, o cliente DNS, que é aquele que vai fazer a tradução de nomes quando você solicita a tradução de nomes conforme você está navegando na internet.
Quem mais? Deixa eu ver que é tanto serviço aqui que a gente vê. Ó, o serviço gráfico, né? Aquele que vai permitir que você de repente faça configuração diferenciada de tela. Auxiliar de IP, que é aquele que permite você se identificar na rede. Quem mais? Estação. Deixa eu ver aqui, ó, o instalador, né? Sempre que você vai fazer uma instalação no Windows, ele abre um programa para te ajudar a fazer a instalação, porque ele tem que enraizar o programa dentro do sistema para que ele possa ser utilizado. O logon de rede para permitir que você se identifique numa rede, fazendo o seu login, né? Conexões de rede também. Que mais? De serviços aqui, ó, serviço de telefonia, no caso se você vai utilizar no seu computador serviço de telefonia, o plug and play, que é extremamente importante quando você vai fazer, por exemplo, a conexão de um pendrive, conexão de uma impressora, de um mouse, de um teclado que seja USB, ele tem que ser plug and play, que também nós já falamos nos blocos anteriores. Que mais? Ó, estamos chegando no final aqui já. Tem um aqui que é bastante importante, quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó, spooler. Esse daqui é extremamente importante, porque às vezes a sua impressora ela fica desligada e você manda imprimir alguma coisa, ela cria uma fila de impressão e o primeiro arquivo dá erro. Aí ele bloqueia a passagem, tudo que você manda vai ficando parado, né? Então, às vezes você precisa realinhar, você precisa reiniciar. Então, ó, cliquei com o botão direito, você manda reiniciar, por exemplo, ele faz o que? Ele desliga e liga de novo, fazendo com que você limpe o spooler de impressão para que volte a funcionar. Então, você tá conseguindo entender o tamanho da necessidade de você conhecer o gerenciador de tarefas, tá? Então, olhando para o gerenciador de tarefas, você sabe que essas duas partes são as mais importantes, ó, processos e serviços. Lembrando que os serviços eles existem o tempo todo, alguns estão em execução lá na parte de processos, outros não, eles ficam paradinhos. Às vezes você fala assim, meu computador não está conectando, aí você vai ver aqui aquele serviço de IP que nós falamos está parado. Então você clica com o botão direito e manda ele executar, aí ele vai se conectar na internet. Às vezes você não está conseguindo achar alguma coisa de atualização lá no update, você vem aqui, desabilita ele ou então habilita novamente, reinicia ele para que ele volte a funcionar. Então são coisas bastante importantes para que você conheça, tá? Tem aqui a questão dos usuários, né? Que você tem aqui a lista dos usuários, você vê que eu só tenho um usuário nessa máquina, que é aquele que a gente já viu, então ele mostra só um, né? Essa parte de detalhes, né? São os programas, como que eles vão abrindo as suas subpastas, né? As suas recomendações internas dentro da programação dele, tá vendo o Chrome aqui, quantas coisas que ele abre, ó. Então você vai tendo uma série de coisas que aos poucos você vai entendendo como funciona. A parte de inicialização, né? Ou seja, ele está mostrando para você tudo que começa junto com o sistema operacional, né? Ou seja, quando você vai fazer a configuração para que o seu computador possa dar início aos programas, então você tem aqui a inicialização. Então, de repente, se você não quer alguma coisa, você pode falar, esse daqui eu não quero que carregue junto com o sistema operacional, tá certo? Aqui são os aplicativos da Microsoft, tá vendo? Ó, ele mostra, inclusive, ó, tempo de CPU, quanto tempo que eu estou usando ele, tá vendo? Quanto tempo de rede. Isso também vai dando uma dimensão para você do tamanho das coisas que você está fazendo, tá certo? E aí a questão de desempenho, que são gráficos, literalmente, que vão determinar como é que você, em que momento, está fazendo cada uma das coisas. Então aqui, olha, tá vendo o CPU, a mesma coisa que a gente estava vendo aqui, ó, que ele está fazendo, ó, CPU, tal, você tem o desempenho, e aí você vai vendo como que está o desempenho, a atividade da sua CPU, você tem o consumo de memória, tá vendo? O ideal é que a memória trabalhe sempre assim, se ela tiver um consumo muito alto, muito baixo, aqui ele mostra a quantidade de memória, o tipo de memória que você está utilizando, quanto de memória está sendo ocupado, para você perceber se de repente há necessidade de você colocar mais memória, tá certo? Muita gente fala, coloca mais memória, meu computador vai ficar mais rápido. Aqui ele está ocupando 60%, colocar mais memória não vai fazer diferença nenhuma. Se eu dobrar a capacidade, ele vai cair para 30% o consumo da memória e não vai melhorar o desempenho do meu computador. Isso só melhora se ele tiver acima de 90% o consumo, entendeu? O disco é a mesma coisa, ó, tá vendo? Em algum momento eu abri alguma coisa, ele foi lá em cima e depois ele voltou, ó, o disco eu não estou quase usando nesse período que a gente está conversando e o tempo está rolando, ele está indo lá dentro desse gráfico, tá certo? E a parte de comunicação na internet, né? Obviamente meu computador
computador está conectado. Em alguns momentos ele dá um pico porque ele tem que fazer uma atualização, ou os próprios programas do computador eles ficam tentando buscar atualização, então eles dão esses picos e depois eles baixam para que você possa estar zerando, né, o consumo de internet, tá certo? Então esse Ethernet é comunicação. Então o gerenciador de tarefas é isso, tá? Né, nós fizemos aqui, ó, deixa eu fechar esse programa que a gente não está utilizando. Então eu venho aqui, ó, botão direito do mouse, gerenciador de tarefas, cheguei até aqui e aí eu vou optando por aquilo que eu desejo. Eu tenho outra forma de chegar lá e eu gostaria que você chegasse até isso também, ó, fazendo uma combinação de teclas, tá? A combinação de teclas que a gente vai utilizar é uma combinação assim, ó, Ctrl mais Shift mais ESC. Isso em geral funciona para todas as versões do sistema, tá certo? Então vamos lá, Ctrl Shift ESC, ele abriu o gerenciador de tarefas. Você percebeu que eu não mexi o mouse, vou até fechar para que você possa acompanhar, ó. O mouse está aqui no centro da tela, eu não estou clicando em lugar nenhum, ó, Ctrl Shift ESC, ele abre o gerenciador de tarefas. Então é possível eu acessar esse gerenciador de tarefas dessas duas formas, tá? Ah, professor, eu não vou lembrar no dia a dia. Então vamos lá, você clica na barra de pesquisa e aí você coloca aqui, ó, tarefas. Aí ele já vai mostrar algumas coisas, ó, o agendador e o gerenciador de tarefas. Cliquei, ele vai chegar lá no mesmo passo, tá? Muita gente usa o chamado Ctrl Alt Del. O Ctrl Alt Del, ele lá no passado, lá quando a gente fazia isso daqui, ó, quando a gente está usando essa opção aqui, o reset era o Ctrl Alt Del, tá? Para fazer o quê? Para reiniciar o computador. Hoje em dia o Ctrl Alt Del não reinicia mais, tá? Quando você usa a fonte ATX, ele já não reinicia mais. Eu vou usar aqui, se por acaso eu sumir, é porque ele travou o computador, tá certo? Então vamos lá, Ctrl Alt Del. Aí, ó, você já não está mais me vendo mais, né? Então ele fez o quê? Ele colocou lá na tela uma janela falando para mim algumas opções, tá certo? Deixa eu fazer novamente, ó, Ctrl Alt Del. Aí, pronto. Agora deixa eu vou abrir o Paint, deixa eu ver se eu consegui fazer o que eu queria. Não, ele não deixou. Eu printei a tela, eu queria mostrar para vocês essa tela, eu printei ela, mas depois eu dou um jeitinho de mostrar para vocês, tá? Ele te dá algumas opções, como por exemplo, bloquear o computador, né? Você pode, não, vou sair, vou pro banheiro, não quero que ninguém use o computador, então eu quero bloquear. Então lá no Ctrl Alt Del você pode bloquear o seu computador, você pode trocar de usuário, você pode fazer algumas coisas e entre elas acessar o gerenciador de tarefas também, tá? Então o gerenciador de tarefas é um recurso bastante utilizado para que você possa estar controlando, pensando na atividade do momento, tá certo? Então, a partir do momento que você tem a atividade do momento, você decide aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que está te atrapalhando. Então, você tem uma visualização completa do seu computador, tá bom? Eu vou dar uma parada aqui nesse bloco, tá? A gente já volta, continuando falando de outras opções de reconhecimento e organização do computador para facilitar a sua vida, tá bom? Espero você, até lá!